O que esperar das questões de filosofia que estarão no vestibular 2024 da Federal do Paraná? Se você quer entender um pouquinho mais sobre a chamada lista de livros de filosofia que este vestibular costuma cobrar, nesta prova que ocorrerá agora em 2023, nos meses de outubro e dezembro, então fica comigo porque este vídeo ele foi feito para você. É logo depois da vinheta. Saudações, meus jovens! Eu sou o professor Lucas e este é o Filosofia Espiral. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Galera, antes de eu apresentar um pouquinho para vocês sobre o panorama das 5 obras de filosofia que estarão no vestibular da Federal do Paraná para ingresso em 2024, a prova acontece agora em 2023, eu vou te pedir aquele favorzinho muito básico se você puder nos ajudar, certo? Que você se inscreva aqui no canal clicando no botão aqui embaixo, ativa o sininho para notificação do material que está por vir, e eu tenho certeza que principalmente se você tem interesse na Federal, você vai gostar do que está para chegar aqui no canal. Clique em gostei, porque eu sei que às vezes você esquece de fazer isso depois. Isso ajuda demais para fortalecer o trabalho aqui do canal. E claro, não se esqueça também de frequentar lá as nossas redes sociais, sempre com a @filoespiral em todas elas, para você ter mais conteúdos de filosofia relacionados a vestibulares e também a filosofia em geral, para quem gosta de pensar um pouquinho. Beleza? Galera, é o seguinte, a Federal do Paraná, desde 2019 mais ou menos, ela vem cobrando uma lista de livros que compõem as disciplinas de filosofia, sociologia e literatura, de forma que, a partir desses textos básicos, ela consegue embasar as questões dessas respectivas disciplinas. E aí, no caso da filosofia e da sociologia, geralmente essa lista ela vai sendo alterada todo ano, né? Com exceção ali dos anos da pandemia, que acabou se mantendo alguns textos se mantiveram durante um tempo. E para o vestibular que dá ingresso em 2024, portanto, o vestibular que ocorre agora, dia 22 de outubro de 23, primeira fase, e a segunda fase que ocorre dia 3 e 4 de dezembro de 2023, ela conta com 5 novos textos que não foram cobrados, então, em provas anteriores, certo? E aí eu queria dar, nesse vídeo de hoje, um pequeno panorama sobre quais são esses textos, quais são esses autores, o que tem de novidade ou não tem para essa prova de 2024, beleza? Então, acompanha comigo aqui para você entender um pouquinho mais. Olha só, galera. Então, quando a gente fala das obras de filosofia da Federal, como eu disse, quero insistir, esses textos eles servem para você ter um contato prévio com o que a Federal vai cobrar, com o conteúdo que ela vai cobrar nas questões de primeira fase e de segunda fase, não desprezando, claro, que o aluno tenha uma noção básica sobre toda a história da filosofia, né? Então, pressupõe-se que um aluno que saiu do ensino médio, ele vai ter um panorama geral sobre a disciplina de filosofia, que vai lá desde o mito ao logos até a filosofia contemporânea, e aí a Federal ela dá 5 textos que servem de referência para embasar essas questões. E a ideia é que o aluno tenha um contato prévio, tenha alguma noção já de qual é o conteúdo que será ali confrontado nessas questões da disciplina. Beleza? E esse ano, particularmente, é interessante porque a lista da Federal ela muda mais uma vez, muda de uma maneira bastante. eh, Como é que eu posso dizer? Inovadora, né? À medida em que, por exemplo, você vai ter autores somente da filosofia moderna e mundo contemporâneo. Então há uma novidade aqui porque nós não temos autores da filosofia antiga. Né? Aliás, é uma lista que surpreende bastante porque o número de autores consagrados, clássicos, que você encontra em livros, né, didáticos ou em apostilas de pré-vestibular, eles são poucos comparado com as listas que já foram cobradas em anos anteriores. Beleza? Mas isso não significa que a lista não seja bacana, é uma lista bastante interessante e eu quero apresentar um pouquinho dela para vocês. Então dá uma olhada aqui, ó. O primeiro autor que nós teremos para a Federal do Paraná ingresso 2024 é um clássico, este autor absolutamente consagrado, é o filósofo francês René Descartes, certo? Filósofo nascido em 1596 na França, falecido em 1650, um dos grandes filósofos do pensamento moderno, considerado por muitos o pai da filosofia moderna, também o pai do racionalismo moderno, e a Federal vai cobrar um texto clássico dele, que é a primeira e a segunda parte do livro O Discurso do Método, certo? O livro Discurso do Método, esse aqui, ó, né? Essa é uma das edições possíveis que eu tenho aqui da editora Saraiva, né? A Saraiva de bolso. Não é a colocada na bibliografia da Federal, mas isso geralmente não vai ter tanta diferença, certo? Você pode buscar aí a fonte que lhe for mais conveniente, né? Um livro que você encontra numa biblioteca, um PDF que você encontre, já que o texto é domínio público. E, e a questão é que esse é um filósofo talvez mais consagrado que a Federal vai cobrar esse ano. No discurso do método, ele vai apresentar ali algumas questões, né, bastante clássicas sobre o método cartesiano,
que geralmente você vai estudar, né, no ensino médio e no pré-vestibular. Então aqui, na primeira e na segunda parte, ele apresenta um pouco do porquê que ele está propondo o método, o que que é o método, quais são as etapas do método cartesiano, que é tão consagrado. Beleza? O segundo autor, que também vai compor essa prova da Federal para ingresso 2024, é um outro clássico do mundo moderno, que é um filósofo iluminista, que é o Voltaire, certo? O Voltaire, ele é um filósofo bastante consagrado do iluminismo, geralmente lembrado aí nos livros de história, um sujeito dotado de uma perspicácia e de uma ironia muito particular dentro da filosofia do século XVIII, e que tem um texto bastante consagrado também, que é o chamado Tratado sobre a Tolerância, né? É um texto bastante longo, mas assim, a Federal do Paraná ela selecionou alguns capítulos específicos. Como vocês estão vendo aqui, capítulos 1, 4, 5, 6 e 18, né? Então, em cima de um caso, né, de uma execução acerca de um rapaz chamado Jean Calas, o Voltaire ele vai desenvolver então esse tratado sobre a tolerância, discutindo sobre essa questão da tolerância, especialmente em relação à questão da religiosidade, certo? É muito legal porque ele tem uma certa atualidade, né, em relação a essa temática, né? A tolerância é um tema que infelizmente a gente sempre tá tendo que retomar. E o Voltaire é uma das grandes referências ali no iluminismo, um dos grandes precursores sobre o debate da tolerância religiosa, mas que também se estende para outras áreas se você for pensar. Beleza? Eu tenho aqui ó, a edição que é da LPM Pocket, certo? Que é uma possibilidade, existem muitas outras edições, mesmo esquema do Decar, né? Você pode procurar de repente outras editoras, um PDF que é domínio público aí, para você poder fazer a leitura. Beleza? Então esse é um outro texto que será cobrado para esse vestibular da Federal 2024. Terceiro, ou melhor, terceira autora que será cobrado. A Federal do Paraná, mais uma vez mantendo a inovação que ela aplicou aí no último vestibular, que foi introduzir o pensamento, né, de uma mulher, de uma filósofa, como foi o caso da Djamila Ribeiro no último vestibular. Este ano você vai ter duas mulheres, duas pensadoras que farão parte dessa lista. A primeira delas é esta filósofa norte-americana, nascida em 1947, chamada Nancy Fraser. Ela está viva ainda e é uma filósofa que pertence ao que a gente chama de Escola de Frankfurt. Você fala, nossa, Lucas, mas eu nunca tinha ouvido falar da Nancy Fraser. Pois é, moçada. Mas a Nancy Fraser ela pertence ao que a gente chama de terceira geração da Escola de Frankfurt, né? Geralmente a primeira geração tá ali o Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin. A segunda geração vai incluir figuras como o Habermas, que também já é mais consagrado nos vestibulares. E a Federal traz essa novidade bastante interessante, que é colocar a Nancy Fraser então como uma referência. O texto que vai servir de base para essa prova se chama, né, tem um título longo, Da Redistribuição ao Reconhecimento, Dilemas da Justiça numa Era Pós-Socialista. Então, veja bem, é um texto que ela vai publicar ali em meados de 2001, beleza? E vai abordar ali questões que envolvem o problema da justiça. Inclusive, né, uma das edições desse texto, ela se encontra num livro publicado pela editora Boitempo, em 2022, que é esse livro aqui, ó, laranjinha, chamado Justiça Interrompida, certo? O primeiro capítulo desse texto, desse livro, é justamente esse texto que a Federal está cobrando. Muito embora a Federal do Paraná ela disponibilizou um PDF, tem o link lá no edital das obras. Eu vou colocar esse link aqui para vocês na descrição do vídeo, para quem quiser pegar esse PDF. E ele está recortado em relação ao texto que está colocado aqui nesse livro da Boitempo, beleza? Então eu recomendo que nesse caso a gente se atente aí à leitura do PDF, porque vai atacar mais especificamente o que a Federal quer cobrar. Beleza? Mas é uma autora já bastante consagrada, né? Uma das grandes filósofas vivas que nós temos na atualidade. Maravilha? Quarto nome da lista da Federal do Paraná para ingresso 2024 é uma professora brasileira, não seguindo aí a tradição da Djamila Ribeiro, que foi cobrada no ano passado. Nós temos agora uma professora e matemática brasileira chamada Tatiana Roque. Moçada, a Tatiana Roque, ela é professora do Instituto de Matemática da UFRJ, né, da Federal do Rio de Janeiro, e é também secretária de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Ela tomou posse agora em fevereiro de 2023 ao cargo, certo? Ela é uma professora bastante ativa no campo da educação e no campo das ciências, certo? Tanto que foi convidada aí para assumir a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. E o texto que a Federal vai cobrar dessa professora é um texto que foi publicado em 2020, então veja como é que é um texto bastante recente, na revista Piauí. O texto se chama O Negacionismo no Poder,
como fazer frente ao ceticismo que atinge a ciência e a política. Então, é um texto que vai, como o próprio título sugere, abordar uma questão bastante recorrente em muitos vestibulares atuais, que é a questão do negacionismo, principalmente em relação ao conhecimento científico, certo? Então, na verdade, veja que interessante, né? Você não tem aqui um texto clássico de filosofia, mas você tem um artigo de uma professora que trata de uma questão filosófica, que é o negacionismo quando ele está no poder. Beleza? Então é uma reflexão de uma professora brasileira que vai servir de base para as questões. E por último, né, e não menos importante, e também não deixando de ser uma novidade interessante, é um texto de um professor de teoria de arte moderna e contemporânea, francês, né, melhor francês não, desculpa, ele é um professor belga chamado Thierry Dedouve, nascido em 1944 na Bélgica, certo? Uma curiosidade inicial, o Thierry Dedouve ele é um filho de um grande pesquisador, de um grande bioquímico famoso chamado Christian Dedouve, que foi o cara que ganhou o Nobel de Medicina em 1974 pela descoberta do lisossomo, né? Então veja que curioso. Mas enfim, né, curiosidades familiares à parte, o Thierry Dedouve, ele não é um professor de filosofia, tá? Ele não é um filósofo, portanto, ele é um professor, como eu disse, de teoria da arte moderna e contemporânea, né? Ele tem uma leitura bastante especializada na filosofia do Kant e na percepção das obras do Duchamp, beleza? Ele é um cara que procura, né, extrair ali teoria a partir das obras de arte, né? Então ele faz, pelo que eu, né, andei estudando aí sobre o assunto, porque eu confesso que é uma novidade conhecer o material do Thierry Dedouve. Vai ser cobrado pela Federal com um texto chamado A Arte Diante do Mal Radical. É um texto que foi publicado originalmente em 2005, certo? E vem aí de um cara que ele não é exatamente da área da filosofia, mas que vai tangenciar discussões filosóficas a partir desse texto. Assim como o texto da Tatiana Roque e o da Nancy Fraser, eu vou deixar o link aqui embaixo, os links que a própria Federal disponibilizou lá no edital de livros de filosofia. Beleza? Então você pode clicar, você vai encontrar o PDF, ou no caso do texto da Tatiana Roque, o link para o artigo da revista Piauí que você precisa ler. Tá? O do Thierry Dedouve também é um PDF que você vai poder acessar e ter contato com esse texto, caso a leitura te interesse. Maravilha? Então, fundamentalmente aí essas serão as 5 obras que serão cobradas no vestibular que acontece agora em 2023 para o ingresso em 2024. Maravilha, jovens? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, nas próximas semanas, aqui no Filosofia Espiral, eu vou trazer um pouquinho, como eu já fiz em vestibulares anteriores destinados a essa federal, né, a Federal do Paraná, eu vou trazer um pouquinho de um panorama geral sobre cada um desses 5 textos, certo? Vou trazer ali algumas reflexões sobre as leituras que eu fiz, né? Eu ainda estou terminando de ler alguns desses textos, alguns eu já tenho a leitura concluída, já vou começar a gravar para vocês e vou disparando aí agora antes desse vestibular acontecer, beleza? Então eu vou insistir que se você quiser acompanhar esse material, que você se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para notificação para você saber quando eu soltar logo aí essas aulas, beleza? E eu espero poder ajudar vocês, já espero ter ajudado um pouquinho com esse vídeo, né? Então não esquece de clicar em gostei aí se você curtiu esse panorama que eu te dei, né? Te dei esse guia para você fazer as questões de filosofia da primeira e da segunda fase e acompanhe o nosso canal, acompanhe as nossas redes sociais, que lá também eu vou trazer alguns materiais para vocês ficarem por dentro, né, das obras de filosofia da Federal. Beleza? E claro, para quem se interessa também por mais filosofia, por outros vestibulares, eu também vou estar trazendo aí mais reflexões, mais vídeos, certo? Esse vídeo aqui está sendo publicado já com um certo hiato, fazia tempo que eu não publicava alguma coisa aqui no Filosofia Espiral, mas estamos retornando às atividades. Beleza? É uma alegria estar aqui com vocês. Eu, né, me despeço, é uma satisfação e até o próximo vídeo. Grande abraço e tchau!